Tec 21 apresenta Conversas 4.0. Conversas 4.0. Inteligência Artificial, Internet das Coisas, Blockchain. Com Edilson Almeida e convidados. A tecnologia na rádio. Terça-feira, entre as 10 e as 11 horas. Conversas 4.0. Bom dia, ouvintes, bem-vindos à primeira edição do nosso programa Conversas 4.0. Eu sou o Edilson Almeida, serei o pivô deste programa, a primeira edição que vai ao ar. Nós estamos aqui nos estúdios da LAC e tenho os meus colaboradores do programa, Kies Canito, muito bom dia. Muito bom dia. Alcínio Camota, muito bom dia. Muito bom dia. António Pinto, muito bom dia. Bom dia a todos. Portanto, Alcínio Camota, que é engenheiro de petróleos, Kies Canito, que é gestor de desenvolvimento de projetos, António Pinto, que é o patrocinador do programa, ele vem da parte da NCR, são as pessoas que estão aqui interessadas, não é, em divulgar para Luanda e para o mundo o conhecimento, a necessidade da quarta revolução industrial para o desenvolvimento do país, de Angola e África, acima de tudo. Também chamada de quarta revolução, que acontece após 3 processos históricos transformadores. A primeira marcou o ritmo da produção manual, a mecanizada, entre 1760 e 1830. A segunda, que por volta de 1850 trouxe a eletricidade e permitiu a produção em massa. E a terceira, que aconteceu em meados do século XX, com a chegada da eletrónica, da tecnologia, da informação e das telecomunicações. Portanto, é de interligação, é de internet das coisas que nós vamos falar, é de automação, inteligência artificial. Eu tenho aqui os meus colaboradores que me vão ajudar a fazer essa comunicação saudável para a cidade capital. Eu, antes de mais, vou querer saber de todos vocês o que é que vos motiva para abraçar esta parte integrante do desenvolvimento que é a quarta revolução industrial. Começo com o Kies. O que me motiva basicamente é saber que na história do continente africano esta é a primeira vez que nós temos a oportunidade de estar consciente de uma revolução que se passa no mundo. Como sabemos, as outras revoluções, a África estava em contextos que estava muito a par do mundo. E desta vez nós temos acesso à informação e podemos tirar partido das tecnologias emergentes para podermos também ajudar a melhorar a nossa situação socioeconómica. Alcino. Eu tenho grande interesse no desenvolvimento sustentável e logo as tecnologias jogam um papel preponderante naquilo que é alavancar o desenvolvimento sustentável. Por aí fui lendo, fui investigando, fui vendo as tendências e notei que estamos em presença já neste momento de uma mudança de transformação, numa mudança e transformações dos sistemas produtivos. Isto tudo afetados pela tecnologia. Quer dizer, a tecnologia está a ser usada para alterar os sistemas produtivos. Isso vai impactar a economia, vai impactar o crescimento, vai impactar o desemprego. Então, essas questões todas me criaram grande interesse. Por ser estudante de economia e por viver em África, são questões que me chamaram muita atenção. No que diz respeito à quarta revolução industrial, nós hoje em dia vivemos um período de mudanças significativas, não é? E são essas próprias mudanças que, de certa forma, estão ao dispor de todos, quer sejamos cidadãos, Estados, empresas, e é a possibilidade de todos nós, enquanto sociedade, participarmos neste processo de transformação. Portanto, trazer todos estes agentes que fazem parte do que é uma sociedade e, de certa forma, ajudá-los de certa forma, a fazer esta transformação, a participarem neste projeto. E eu acho que é algo que Angola não se pode, digamos assim, afastar, achar que lá por termos algumas, ao estarmos ainda noutra fase de contexto, acharmos que não vamos participar ou que isto não tem nada a ver connosco. Porque senão... temos algumas debilidades ainda, né, em vários setores. mas atenção, todos, e nós vamos aqui depois falar um bocadinho, acho que mais à frente, nem todos os países estão na mesma fase de desenvolvimento. Sim. E dos estágios, mas achar que nós estamos à parte deste processo
é muito mau, porque depois quando esta onda, este tsunami chegar, de transformações, chegar à Angola, isto é um bocadinho como aquela imagem, nós vamos levar com a onda, e portanto, ou estamos preparados para surfar a onda, e portanto conseguimos dar um bocadinho a volta, ou então vai ser uma razia em que levamos com a onda e isto fica aqui uma situação que não se vai saber muito bem como sair dela. Portanto, eu acho que temos que nos preparar a todos, enquanto angolanos, enquanto cidadãos, enquanto organizações, empresas, para estas mudanças que aí vêm. Portanto, nós estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos uns com os outros. A transformação será diferente de qualquer coisa que o ser humano tenha experimentado antes, porque a quarta revolução é a transição em direção a novos sistemas que foram construídos sob a infraestrutura da revolução digital. Hoje a questão já não é quando vai chegar a quarta revolução industrial a Angola, a África ou ao mundo. Ela já existe, ela já está permanente, está dentro de nós. A quarta revolução industrial baseia-se na revolução digital, novas formas pelas quais a tecnologia se encaixa nas sociedades e até no corpo humano. Eu faço essa pergunta agora a todos também, uma pergunta de reflexão. Angola, como muitos países da África, ainda debate-se com graves problemas ligados à falta de acesso de energia, problemas de água potável, saneamento básico, educação e saúde. Será que neste contexto faz mesmo sentido falarmos sobre a quarta revolução industrial? Embora o António já tenha feito uma pequena abordagem daquilo que é a quarta revolução para a África, mas nós, pelas graves... eu chamo graves, né? Graves problemas que nós temos ainda. Será que é já o momento mesmo para a gente começar a tocar nesses pontos? Eu acredito que é o momento certo, porque nós não podemos ficar para trás e até temos que utilizar essas tecnologias para alavancar o nosso próprio desenvolvimento econômico e sustentável. Ou seja, nós não vamos ir buscar as tecnologias da segunda ou da terceira revolução quando o mundo já está a viver a quarta revolução. Porque de uma forma ou de outra, nós somos os formadores de opinião e nós estamos a preparar o futuro para as novas gerações, não é? Porque o nosso futuro já foi preparado anteriormente. Ou seja, nós temos que preparar bases sólidas para quem vier, para quem chegar no futuro, conseguir desenvolver ou alavancar a economia. Ou seja, nós temos que preparar os estudantes, temos que preparar a sociedade. Isto tem que ser feito agora, isso não pode esperar. Nós não vamos esperar ter eletricidade para ensinar Internet of Things. Não vamos esperar eletricidade para ensinarmos robótica avançada. Nós temos que começar a aplicar esse tipo de tecnologia e começar a perceber a aplicação desse tipo de tecnologia na indústria e como é que ela vai impactar as sociedades atuais. Ou seja, de uma forma ou de outra, nós temos que ir. Temos que... Bem, há três aspectos que fazem pensar que estamos num momento oportuno para trazermos esse tema. O primeiro deles é que em todas as sociedades, todas as sociedades são divididas por três grupos. Há um grupo que normalmente dedica-se a preservar o passado, né, que é aquele grupo que preserva a história e garante que as próximas gerações saberão o que aconteceu no passado. E há um outro grupo que dedica-se a resolver os problemas do presente, que são os governantes, os empresários e toda a sociedade que está preocupada em resolver os problemas atuais. E deve haver um grupo de pessoas que olha para as tendências para daí tirar oportunidades e resolver problemas com novas soluções, novas ideias. E outro aspecto tem muito a ver também que a quarta revolução é um fenómeno global. Quando diz que é um fenómeno global e sistémico, quer dizer que, por ser um fenómeno global e sistémico, não há, nesse momento, formas de Angola passar à margem. Vai ser impactada querendo ou não. Então, se nós já estamos a prever que vamos ser impactados, temos que começar agora a preparar-nos como país para mitigarmos possíveis riscos e obtermos algumas oportunidades. Agora, outro aspecto fundamental é que países africanos como os nossos, como Ruanda, Nigéria, África do Sul, Ghana, estão a dar passos e sobretudo, não passos tímidos. Muitos deles têm isto como política pública de desenvolvimento. E isso preocupa-me
porque nós podemos ficar para trás no nosso próprio continente se não começarmos a tomar ações concretas para que estejamos inseridos nessa quarta revolução industrial. E atenção, quando nós dizemos que estas coisas tendem a demorar a chegar à África ou à Angola em particular, também não é bem verdade. Vou-vos dar aqui alguns exemplos. Quando nós falamos, por exemplo, que uma das mudanças significativas que a Revolução Industrial 4.0 traz é a questão do modo de pensar. Nós hoje em dia somos muito condicionados, infelizmente para o mal, com a utilização das fake news. Mesmo aqui em Angola, elas vão surgindo, disseminadas muito nas redes sociais. Nós temos, por exemplo, alterações no modo de agir, ou seja, por exemplo, nós hoje queremos nos deslocar e podemos utilizar plataformas, portanto, aplicativos como o Kubinga. Vejamos o sucesso, por exemplo, do Tupuca, da NCR Online, por acaso também tem uma aplicação para comércio eletrónico. Até o nosso próprio modo de viver hoje em dia também se alterou. Estamos muito mais abertos à questão das redes sociais. Hoje em dia não nos importamos muito de perder alguma privacidade para ter acesso a alguma informação ou para fazer parte de determinados grupos. E portanto, podemos, obviamente, e ainda temos, infelizmente, muitos constrangimentos no que diz respeito às infraestruturas, mas noutras coisas, naquelas que são de certa forma transversais ao mundo, nós também as acompanhamos. Sim. E a transformação, a Revolução 4.0 é um bocadinho isso, ok, nós não fizemos algum trabalho de casa, não é, no passado, mas estas questões são questões transversais a todos os países, em qualquer latitude e qualquer parte do globo. Portanto, achar que Angola, por ter muitos problemas de, sei lá, distribuição elétrica, ainda de acesso à internet, etc., isso não é justificação para se dizer que isto aqui, lá está, estamos nós aqui na nossa ilha, isolados. Até porque o mundo não vai ficar à nossa espera para que resolvamos os problemas todos da primeira, segunda e terceira, e quando estivermos prontos, vamos para a quarta. O que vai acontecer se fizermos isso? Quando tivermos a sair da terceira, o mundo já está na quinta. Sim. E aí perdemos completamente o barco. E olha, eu costumo dar um exemplo muito simples. Até uns anos atrás, uns 20 anos atrás, nós utilizávamos cassetes. Depois veio o CD. Vamos imaginar que naquela época Angola tivesse a investir numa grande fábrica de cassetes, formasse pessoal para as cassetes e um ano a seguir veio o CD. Portanto, também tem outra questão que são as pendrives. Foi uma explosão, todo mundo usava pendrives. Pendrives hoje em dia nós temos que a cloud. Podemos pôr tudo na nuvem, na cloud. Então, isto é, de uma ou de outra forma, nós vamos ser arrastados para a quarta revolução. Tem de acontecer. Então, como já está a acontecer, é melhor. Estamos na chuva, temos que nos molhar. E eu acho que uma coisa importante a quarta revolução industrial não vai impactar os países todos da mesma forma. Cada um tem os seus problemas, tem os seus contextos. Então, nós temos que olhar para essa quarta revolução e dizer, olha, vamos olhar para essas tecnologias, vamos olhar para esse novo modelo de ver o mundo e tirar deles, dessas tecnologias e desse novo ambiente, coisas positivas porque nós também vamos ser sinceros que nós também já tentamos fazer muita coisa e estamos um pouco a usar as mesmas soluções e muitas vezes vemos que essas soluções não geram os resultados, então quiçá pensar, tentar resolver determinados problemas com novas tecnologias. Quem sabe a partir daí as soluções são mais concretas. Não, e até pegando um bocadinho naquilo que o Kies estava aqui a falar, nos últimos anos, não é? Nós temos tido alguma retração económica. Portanto, as empresas, mesmo a administração pública angolana, tem tentado encontrar todo um conjunto de soluções, de ferramentas tecnológicas, de plataformas, para estas próprias organizações, estas próprias instituições públicas, também elas se modernizarem. Portanto, nós não podemos ficar aqui um bocadinho debaixo de um bombeiro à espera que o tempo passe
e que as coisas pronto, lá vão passando, não, as próprias organizações já começam a ter esta consciência, a própria administração pública tem que ter a consciência de que esta transformação também passa por eles. Portanto, as organizações têm que fazer digamos assim, um exercício interno de olhar para elas próprias, ver quais são as suas fraquezas, as suas forças, as suas necessidades, as suas necessidades, não é? Porque às vezes também pode haver, digamos assim, utilização de recursos, alocação de recursos mal feita. Mal feitos. E, portanto, este exercício tem que começar dentro das nossas próprias casas, das nossas próprias organizações. E, portanto, este exercício também se pede às empresas. Elas também têm que despertar para a necessidade das tecnologias. Muito bem. Ouvinte, você sabia que o primeiro foguetão que foi até a Lua, não é? Tinha menos tecnologia do que tem um smartphone que a gente usa diariamente. Portanto, hoje em dia, os telefones são extensão daquilo que nós somos. A gente, quando quer ter uma informação, se não tiver um livro ao lado, às vezes está a ter debates sobre futebol, fala-se muito Ronaldo e Messi, quem marcou, quem marca mais, quem não marca mais. Para não ficar na incógnita, a gente tem um telefone à mão e consegue rapidamente chegar até a internet, vai até a Google e consegue ter a informação na ponta dos dedos. Então, é fundamental que a tecnologia esteja ligada connosco para poder então fazer com que a nossa própria capacidade cognitiva, né, nosso próprio conhecimento maior se desenvolva para o bem de todos. Conversas 4.0. Conversas 4.0. Inteligência artificial, internet das coisas, blockchain. Com Edilson Almeida e convidados. A tecnologia na rádio. Terça-feira, entre as 10 e as 11 horas. Conversas 4.0. Estamos de volta à segunda parte da nossa Conversas 4.0. Mais uma vez dizer que eu tenho aqui os meus colaboradores, tenho o António, tenho o Camota, tenho o QS, eu, Adilson Almeida. Estamos aqui a fazer essa comunicação para o desenvolvimento da nação. A velocidade dos avanços atuais não tem precedentes na história e está a interferir em quase todas as indústrias dos nossos países. A automatização acontece através de sistemas ciberfísicos que foram possíveis graças à internet das coisas e à computação da nuvem. Será que nós já podemos, Kies Canito, essa pergunta vai ser para ti, podemos falar um bocadinho, desmistificar um pouco do que é a internet das coisas? É assim, a internet das coisas não é mais nada do que as coisas comunicarem-se. Nós sabemos que todos os objetos, quando conectados a um IP, quando tem um endereço de internet, é possível nós avaliarmos o estado do objeto. Um exemplo muito prático, às vezes é bom nós falarmos, por exemplo, nós tivemos um reservatório de combustível, por exemplo. Por norma, é habitual nós, quando vamos saber o nível do combustível, nós pomos aquelas varetas e para medirmos, é comum vermos isso nas bombas de combustível. Com o sistema de internet das coisas, nós pusemos um sensor ultrassônico. Esse sensor manda informação para uma base de dados, que depois pode mandar também para uma nuvem, e a partir daí cria-se um dashboard numa área de manutenção que ela consegue monitorar em tempo real o nível do tanque, e com a utilização da inteligência artificial é possível até fazer análises preditivas, prever rotas de abastecimento. Então há um mundo da internet das coisas. E um exemplo muito usual é nas casas, as chamadas casas inteligentes, né? Onde a gente conecta a lâmpada à internet, à porta, e então há um mundo muito grande que vem para aí com a internet das coisas. E uma área que nós podemos aproveitar muito era a da agricultura. Okay. Que nós podemos, imagina, conectar no solo um sensor que consegue medir a umidade, consegue medir o nível de nutrientes de uma planta e mandar essa informação para um agrônomo, e a partir daí o agrônomo decidir, olha, quando é que deve pôr um determinado pesticida. Então termos a informação na ponta da mão. Portanto, esses sensores podem também fazer uma avaliação
da própria questão climatérica, a previsão de chuva, qual é a melhor altura então de poder semear, qual é a melhor altura de poder fazer a colheita? Será que... Podem ajudar, não é? É sempre um auxílio. Já existem muitos sistemas, não é? Então os sensores podem auxiliar a se obter mais informação e se ter melhor predição, não é? Ok. É isso, não é? Mas antes de nós falarmos de internet das coisas, eu até gostei de tu começares a falar da internet das coisas. Há um aspecto que eu quero abordar. As tecnologias são muitas que estão a ser desenvolvidas nesta quarta revolução. Ou seja, numa velocidade e numa complexidade exponencial, que eu até não sei agora, neste momento, qual é a nova tecnologia. Estão todas ao mesmo tempo, diferente das outras revoluções, onde tínhamos uma, duas, essas são todas ao mesmo tempo. E quais são essas tecnologias e como é que elas estão divididas, Camara? Então, aí vem a questão interessante. Elas todas têm a particularidade de ter em comum a questão digital, sim, mas elas estão a seguir em domínios, ou seja, em três tendências principais, que é a tendência do domínio físico, a domínio biológico e a digital, com certeza. A digital essa primeira tecnologia, é um exemplo da digital, essa primeira tecnologia que o Ivo já referenciou e que tu solicitaste, que é a internet das coisas, não é? Este tipo de tecnologia está muito ligada à capacidade de processamento dos computadores e da digitalização, ou seja, nós temos hoje computadores, temos computadores, então, que têm uma capacidade de processamento muito elevada e ajudam a criar esse tipo de tecnologias. Eu consigo saber, Internet of Things, né, como estávamos a dizer, eu consigo saber a posição do meu telemóvel, onde é que a Google tem informação onde é que o meu telemóvel nesse momento está. Isto é Internet of Things. Estando ligado ou desligado, não é? Estando ligado e desligado, não é? Se calhar se eu partir eles não vão saber. E depois temos as de domínio físico. Essas são as mais visíveis. Tu consegues ver um smartphone. Eu lembro do meu primeiro telefone, acho que só mandava uma mensagem com 30 caracteres, não é? Hoje tu tens um smartphone que envia-te livros, vídeos, é uma capacidade de processamento fenomenal. E depois tem as de domínio biológico. Essas são as mais problemáticas eticamente. A princípio, a primeira vez que eu ouvi falar dessas tecnologias foi numa novela. Ouvia uma novela, O Clone. O Clone, sim. O Clone. E a clonagem é um grande exemplo da tecnologia. Se for usada de forma ética e bem usada, é uma mais-valia para o mundo, mas então tem que se ter cuidado. Mas para isso é que tem que se alertar os governos, as sociedades, a estarem preparados para a quarta revolução. Ou seja, as tecnologias é um trade-off. Elas trazem um lado positivo, claro, e também trazem um lado negativo. Okay. Então é preciso estar atento a essas mudanças. E para fechar essa questão das tendências das tecnologias, eu gostaria de mencionar alguns números muito interessantes. As tecnologias de domínio digital, a projeção é dos trilhões de dólares em investimento nesse tipo de tecnologia. Isto estamos a falar numa projeção de 10 anos, é uma projeção exponencial. No domínio físico, as mais fáceis de se projetar, só para ter uma noção, os veículos autônomos ou os self-driving, estás a falar num mercado de 7 trilhões de dólares em 2050. A impressão 3D, a projeção para 2024 já está em 34 mil milhões de dólares. Ou seja, só a robótica avançada é em volta de 30% do PIB angolano. Okay, Acho que aí é interessante nós percebemos um pouco o porquê. Nós estamos aqui a falar de números exponenciais, coisas exponenciais, e também salientar que vamos ter programas específicos para falar de cada uma dessas tecnologias. Exato, então, se nós falarmos um bocado só, não fiquem tristes, porque vamos ter um programa dedicado. Portanto, fiquem ligados, ouvintes, no 95.5. Mas um aspecto interessante é nós percebemos porque que nós estamos aqui a falar dessas coisas todas e a nossa cabeça não consegue chegar até aí. Há um aspecto importante que é a nossa forma de pensar, nós como seres humanos, nós agimos e pensamos de forma linear. E as tecnologias evoluem de forma exponencial.
Então, é difícil para nós, como seres humanos, quando estamos a falar de números, quando estamos a falar de que essas tecnologias não são para daqui a 50 anos, mas daqui a 5 anos, é muito difícil como seres humanos percebemos isso. Mas se nós formos recuar um pouco, vamos ver que, por exemplo, se perguntarmos quanto tempo o Facebook demorou para atingir 1 bilhão de pessoas. É muito interessante. Então, o próprio, se calhar, Mark Zuckerberg, que criou o Facebook, ele não tinha noção, né, porque também ele é um ser humano e a cabeça dele também não é exponencial. Ele, se calhar, não tinha noção de que ele ia atingir esse 1 bilhão de pessoas. Então, o nosso desafio, como seres humanos, é tentar perceber que essas tecnologias e toda essa tendência que estamos aqui a falar é algo que é exponencial, é algo que vem mais rápido do que nós somos capazes de prever que eles vêm. É um tsunami, como disse o António há pouco tempo. Portanto, ficámos à espera. Não, isto não é interessante para nós agora. Temos outros assuntos para resolver. Problemas com a agricultura, com a educação. Isso fica para uma outra altura. Estamos nós a perder, portanto, Sim, nesta corrida. Não é? Não, e quando nós às vezes, e fazemos bem este exercício, que é, ok, vamos tentar adaptar isto à nossa realidade. Nós temos um conjunto de tecnologias que foram aqui até mencionadas, podem ser facilmente aplicadas em Angola. Por exemplo, nós quando falámos da questão da robótica e da questão da internet das coisas, nós temos, felizmente, muita terra arável, portanto, muitas fazendas, muitos projetos agrícolas. Nós podemos ter grandes extensões de terra que são, por exemplo, controlados por drones, portanto, aqueles aparelhos que sobrevoam para fazer, por exemplo, a medição das culturas, vigiar as plantações, vigiar o gado. Tu podes aplicar um conjunto de aparelhos robotizados, sejam veículos, sejam outros para a semente, para rotear as terras, etc. Portanto, tu consegues aplicar tecnologia a uma, se não mesmo a primeira das atividades que existe desde que o mundo é mundo, que é a agricultura. Nós, por exemplo, temos muitos problemas com a questão das divisas, não é? Em Angola há um problema enorme com a questão das divisas. Quando tu aplicas o conceito dos bitcoins com o blockchain, tu podes criar, de certa forma, uma moeda nacional que te permita salvaguardar a questão da moeda, que é dos bitcoins, não é? E a questão das transações digitais, dar, de certa forma, segurança a essas mesmas transações. Por exemplo, outra questão da economia partilhada. O potencial de turismo em Angola é muito grande. Contudo, para, por exemplo, criar um hotel, né, ou para construir, neste caso, um hotel, ainda se demora algum tempo, alguns meses, um ano, se não mais. Existem muitas casas, entre novas e velhas, não é, no mercado, e tu podes aplicar os conceitos de economia partilhada, tipo Airbnb, não é, em que fazes o aluguer destes espaços. Por exemplo, em Angola nós temos ainda grandes problemas com as questões de materiais, de próteses, de transportar material, por exemplo, para os hospitais na província. E muitas vezes tu poderias, naqueles hospitais da província, construir o aparelho, a prótese que é necessária para a criança que teve um problema com uma mina. Com a impressão 3D, sim. Portanto, existe aqui um conjunto de aplicações destas novas tecnologias para a nossa realidade que não é preciso... Eu acho que o António tocou num aspecto importante, que nós estamos a falar de tecnologias, mas não é simplesmente tecnologia, é uma mudança na forma como nós vemos encaramos o mundo. A tecnologia, não é? E sobretudo, é uma mudança de comportamento. Porque nós, quando falamos de economia partilhada, nós queremos dizer o quê? Eu não preciso ter um bem. Por exemplo, imagina, eu não preciso, se eu quiser furar alguma coisa na minha casa, eu não preciso ter uma furadeira, eu preciso de furar. Sim. Agora, se a furadeira é minha ou não, é a mesma coisa com o conceito do carro, do Uber, né? Que parte do conceito, olha, eu preciso de me deslocar para um ponto para o outro. Não necessariamente eu preciso de um carro, né? E então, isto, quando é aplicado para outros setores, né? Por exemplo, nós temos agricultores. Por que o agricultor, por exemplo, precisa de um trator? O agricultor só precisa de um trator numa época do ano. Claro. Se eu pegar, em vez de estar a dar uma série de equipamentos ao agricultor e dizer, olha, tu vais pagar um valor X para utilizar isso neste momento. Quando não tiveres a utilizar, vai para um outro agricultor. Então, ele só usa quando necessita,
o bem é sempre mais rentabilizado e ninguém fica com um custo fixo quando não precisa do equipamento Não, 100% do tempo. Sem dúvida. E é um bocadinho, por exemplo, esta filosofia, por exemplo, imaginemos um data center, não é? Um data center é um espaço físico onde estão alojados informações de particulares, de empresas, da administração pública. Bem, nós não temos que ter um data center por cada organização, não é? Nós podemos ter várias organizações, ou por exemplo na administração pública pode-se criar um data center único para toda a administração pública, por exemplo um sediado aqui em Luanda e outro, sei lá, no Lubango, por exemplo, em que há uma replicação, portanto se há uma catástrofe, etc., um incêndio, esta mesma informação está replicada noutro local, portanto há esta salvaguarda da informação. E portanto há muitas formas aqui de nós podermos encontrar soluções para os nossos problemas cotidianos. Não temos que ir buscar propriamente coisas tiradas daqueles filmes do Star Wars ou Star Trek, porque elas existem, já são uma realidade hoje em dia. Conversas 4.0. Conversas 4.0. Inteligência artificial, internet das coisas, blockchain. Com Edilson Almeida e convidados. A tecnologia na rádio. Terça-feira, entre as 10 e as 11 horas. Conversas 4.0. Estamos de regresso à nossa conversa 4.0, a nossa primeira edição, com o António, com o Camota, com o Kies Caneto. Eu sou Adilson Almeida, vosso pivô. Portanto, nós falamos sobre os principais impactos da quarta revolução industrial há bem pouco tempo. E nós agora vamos falar sobre os desafios dos empregos na quarta revolução industrial. Tendo em conta que nós temos uma população com muitos problemas de conhecimento, analfabetização, se nós formos introduzir a automatização, obviamente que muitas pessoas vão ficar de parte. As pessoas perdem empregos porque as máquinas começam a substituir então o poder físico, não é? Como é que nós podemos então salvaguardar os interesses para uma sociedade que precisa de pessoas que trabalhem, empregadas, pessoas ligadas à vanguarda do desenvolvimento do país? Bem, primeiramente nós temos que tentar destrinçar aqui a questão do desemprego. Nós temos, nesse momento em Angola, nós temos um emprego conjuntural. Quer dizer que é um desemprego que tem a ver com a situação económica do país. Significa que o país está a atravessar uma crise, há menos empresas a gerarem lucros, há menos oportunidades e há um desemprego. Isso é conjuntural. O que significa que se a economia melhorar, os empregos voltam. Mas na quarta revolução nós estamos a falar de um desemprego estrutural. Nós estamos a dizer que a tecnologia vai afetar diretamente os processos produtivos e que nós vamos substituir algumas pessoas ou vamos substituir os seres humanos em determinadas funções por máquina. E quais são essas funções? São, sobretudo, funções repetitivas, em que a máquina é melhor do que o homem, e funções onde exige muita força humana. Deixa-me dar um exemplo. Se nós formos a um supermercado, que é, tu fazes um pagamento, tiras os produtos, pões na mesa, fazes aquele processo de registro, não é? E fazes o pagamento. Isso é uma coisa repetitiva, acontece todos os dias. Sim. Então o que está a dizer praticamente é que muitos supermercados podem deixar de utilizar o poder humano e utilizar a automação? É mais ou menos sim, e já existe hoje. Se forem ao Amazon Go, que é uma loja física que o Amazon, uma empresa americana, lançou, as pessoas entram no supermercado, não tem ninguém para atender, tiram algo, usam já os sensores que já estão conectados com o cartão de crédito, a pessoa pega e sai. E não há ninguém para atender. Então, o que é importante é dizer que a automatização e todo esse processo não é mau de todo. Por quê? Porque nós só chegamos ao estágio em que chegamos de desenvolvimento econômico porque houve o surgimento das máquinas. E também não é a primeira vez, em termos de revoluções industriais, que as pessoas são substituídas por máquinas. Ainda na primeira revolução industrial houve um movimento chamado ludismo, que é um movimento em que
as pessoas que perderam os empregos, a primeira revolução industrial, foram as fábricas têxteis destruírem as máquinas, Vandalizaram. porque achavam que as máquinas é que estavam a tirar o emprego. E olha, continuamos com as máquinas. Então, não podemos proteger. Acho que o que nós temos que proteger não são os empregos, mas temos que proteger as pessoas. Por que eu digo isso? Dar-lhes formações? Sim. Se nós protegemos os empregos, nós podemos correr o risco de ser uma economia ineficiente. Porque a tendência natural das fábricas é a automatização. Por quê? Porque automatizar significa ganhar eficiência, significa garantir segurança nos processos produtivos e qualidade nos produtos. E todas as empresas querem isso. Isso aumenta os resultados. Agora, os governos e as empresas é que têm o desafio de saber o que é que se vai fazer com essa mão de obra. Isso eu deixo também os meus colegas para opinarem. Eu tenho uma opinião formada, mas nós temos aqui uma mudança um bocadinho do paradigma do que é o trabalho. Ou seja, esta coisa de entrar às 8 e sair às 18 será algo que se vai desaparecendo nos próximos anos. Até porque das 3 revoluções que existiram até agora, não se assistiu efetivamente a um crescimento estrutural do desemprego fruto da inovação tecnológica. O que tem acontecido é que existem profissões onde, obviamente, a interação e a utilização de tecnologia faz com que sejam, se calhar, menos necessários a utilização do ser humano. Por exemplo, um operador de telemarketing, num contact center, tende a ser uma das profissões que poderá vir a desaparecer. Porquê? Porque hoje em dia, quando nós entramos muitas vezes num site e aparece naquele pop-up a perguntar se querem falar connosco, isso não é ninguém que faz essa pergunta, aquilo já é um automatismo. E, portanto, nós já nos respondem de forma automática. Por vezes não é uma pessoa que responde. É um sistema informático que, em função de um conjunto de perguntas e respostas, interage com o ser humano. Ou até em função do histórico daquela pessoa no browser. Portanto, em função do que a pessoa esteve a ver no site, ele responde com essa informação. Porque, por outro lado, temos, por exemplo, um conjunto de profissões ligadas à interação humana. Por exemplo, terapeutas, professores, um juiz, serão das profissões que serão menos, digamos assim, menos afetadas com a questão da transformação digital. Isto porquê? Porque são profissões que necessitam obrigatoriamente desta interação entre seres humanos. E, portanto, é engraçado que profissões que nós, se calhar, há uns anos não daríamos muita relevância, por exemplo, professores, terapeutas ocupacionais, etc., são daquelas profissões que, para já, estão mais salvaguardadas da questão da perda de empregos. E há uma questão do emprego que eu gostaria de frisar. Como o que já referiu sobre a robótica, não é? A robótica vai tirar emprego de certa forma, isto é mais do que claro para muita gente. Contudo, nós temos que ter atenção que na quarta revolução, para além dos robôs fazerem atividades repetitivas, eles vão ter capacidade de processamento e vão poder pensar. Isto é com a inteligência artificial. Ou seja, mesmo para algumas atividades que eram só direcionadas para humanos, tu já vais ter, num futuro que não muito distante, robôs a fazer esse tipo de atividade. Com capacidade de raciocínio. Raciocínio. Não é? Eu vou dar um exemplo simples. Um call center, não é? Há muito tempo os países desenvolvidos faziam a mudança dos call centers para os países menos desenvolvidos, como a Índia, por causa da mão de obra barata e pela a questão do fuso horário. Hoje tu, nos Estados Unidos, tu já tens call centers, quem te atende é totalmente uma secretária com inteligência artificial. Ou seja, ele já não precisa investir aquele dinheiro na Índia com um call center. Depois isto também vai acontecer mesmo para aqueles países que utilizam mão de obra barata, não é? Nos seus processos produtivos, não é? Quando fazem o tal investimento direto estrangeiro, não é? Eu tenho aqui um dinheiro, eu vou investir no estrangeiro e vou utilizar mão de obra barata para baixar os custos de produção. Estes mesmos investidores, num futuro, também já não vão fazer isso, porque eles vão optar pela robótica, pelas máquinas inteligentes. Ou seja,
Os estados que já têm problemas com o desemprego não podem ficar à espera que isto aconteça. Porque se isso acontecer, os problemas vão ser muito maiores. Então o que é que nós temos de fazer? Nós temos que preparar as pessoas com competências para abraçar a quarta revolução. E nós temos uma coisa fantástica no continente africano. Nós somos o continente mais jovem. Sendo o continente mais jovem, nós podemos formar muita mão de obra com competências da quarta revolução e no futuro até exportar essa mão de obra qualificada. Sim, eu acho que aqui o desafio neste caso para o Estado, né, para o Governo, é um bocadinho a dois níveis. Num primeiro nível, com questões regulatórias, que nós falámos há bocadinho, portanto, os Estados têm que estar alertas para esta questão, portanto, nós não podemos esperar que existam várias situações críticas em algumas destas áreas. Ou seja, tem que ter interesse em abraçar esta causa. Sim, mas o Estado tem que ter, porque senão, por exemplo, a questão que nós estávamos aqui a abordar ainda há pouco, por exemplo, da capacitação, não é, da formação dos jovens para estas temáticas. Por exemplo, eu não sei quando é que os jovens aqui em Angola vão ter oficialmente, por exemplo, aulas de código na escola. Quando é que o inglês passa a ser uma língua obrigatória desde muito cedo. Por exemplo, a matemática também como sendo uma disciplina que acompanha pelo menos até ao final do médio. Portanto, todas estas formações são necessárias de base e depois a consciência de que cada vez mais as pessoas têm que estudar, têm que se reciclar gradualmente ao longo da sua vida ativa. Ou seja, nós hoje em dia vivemos cada vez mais, até aos 60, 70, 80 ou mais anos, também trabalhamos até mais tarde e, portanto, pelo menos eu pelo menos acho que 10 em 10 anos a gente deve estudar, deve fazer uma formação. Eu queria só, porque há uma Bíblia, quando nós falamos aqui muito da Quarta Revolução Industrial, mas há o professor Klaus Schwab, que é a pessoa que é o criador e o chairman do Fórum Econômico Mundial, que escreveu o livro com homónimo A Quarta Revolução Industrial. Ele traz no seu livro algumas profissões que estão mais propensas à automatização e outras menos propensas. Isso não é para assustar ninguém, mas é um dado, foi um estudo que foi feito. Quais são elas? Pronto, eu vou listar aqui algumas. As profissões mais propensas à automatização, segundo aqui o livro do professor Klaus Schwab, são operador de telemarketing, que seria aqui o nosso call center, responsáveis por contabilidade de imposto, avaliadores de seguros e danos automobilísticos, árbitros, juízes e outros profissionais desportivos, secretários jurídicos, recepcionistas em restaurantes e cafés, consultores imobiliários, trabalhadores agrícolas, secretários e assistentes administrativos, exceto juristas, médicos, executivos, estafetas e mensageiros. Mas sabes de uma coisa, que é Canito, eu fico agora com uma dúvida, veio-me agora à mente. Será que depois, com esse todo desenvolvimento, com essa toda capacidade das máquinas substituírem o trabalho humano, será que depois não cria uma espécie de uma preguiça mental ao próprio ser, de não querer desenvolver outras atividades, outras funções? É assim, se nós olharmos há 100 anos atrás, também quem chegava à faculdade era uma minoria. Quer dizer, as mulheres então praticamente não chegavam, não é? Era apenas uma coisa muito que só estava afeta aos homens. O que vai mudar é um bocadinho o paradigma de convivência social. Portanto, a nossa preocupação vai ser uma preocupação ligada ao bem-estar, a viajar. Mais próximo da família, nesse caso. Mais próximo da família, mais próximo da natureza. E, esta corrente de mudança também advoga estes princípios de ligação à natureza. Portanto, nós vamos certamente, se calhar, estar nos nossos sofás e só vamos trabalhar um par de horas. Alguns de nós vamos conseguir trabalhar em casa, porque as questões, por exemplo, do teletrabalho, do trabalho à distância, serão cada vez mais uma realidade. E, portanto, é toda uma filosofia de como nós nos comportamos enquanto cidadãos. Eu só para fecharmos esse tema, eu queria só salientar mais dois aspectos. Um aspecto nós falamos aqui que vai haver muito desemprego, e algumas pessoas a nível mundial, Bill Gates e outros, já começaram a pensar de que forma, né, porque
Se nós não acautelarmos essa situação, o que vamos ter é problemas sociais muito graves, né? Se as pessoas começarem a ser substituídas por máquinas, sem os governos terem uma estratégia, podemos estar a criar grandes problemas sociais. E uma das soluções que ainda está a ser discutida e que é muito controvérsia é a questão da renda básica, que é todas as pessoas, né, terem uma renda, independentemente de trabalharem ou não, porque uma espécie de uma cesta básica, sim, não é? Uma renda básica. É tipo um rendimento mínimo garantido. Rendimento mínimo garantido único para todo mundo, que, segundo ele, salvaguardaria as questões sociais. Mas eu acho que o Alcino Camota fez uma expressão, acho que não vai muito de acordo com... Não, só para concluir, e um outro aspecto seria taxar cada robô produzido, ser taxado, e este valor servir depois para compensar em termos de empregos perdidos e tudo mais. Então, eu acho que é esse aspecto. E depois, só o outro aspecto é a natureza do trabalho. Como o Antônio frisou muito bem, há uma tendência do trabalho, como é que eu posso... O trabalho à distância, há uma expressão própria que agora não me vem. E então, nós, como africanos, falamos aqui, o Camota falou sobre nós exportarmos, nós nem sequer, as pessoas precisam sair daqui, porque nós já temos, por exemplo, na Nigéria, uma instituição chamada Andela. O que é que eles fazem? Eles recrutam os jovens do Quênia, da Nigéria, formam e põem esses jovens a trabalhar, olha, até mais remotamente para a IBM e outras empresas internacionais. Então, se nós formarmos... A partir dos seus países mesmo. Sim, né? sim. Se nós formarmos os nossos jovens que têm muita vontade de aprender com essas tecnologias, inteligência artificial, internet das coisas, Big Data, blockchain, e expusermos eles numa plataforma onde eles trabalham freelancer, nós estamos até aqui a ir buscar um outro fator, que é a questão das divisas, porque eles a trabalharem para outras empresas serão pagos em divisas. Então, é uma oportunidade que se abre. Nós aqui, a Tec 21 e a NCR, olhamos muito forte para isso, porque é algo que está sob o nosso alcance. Daí isso não envolve energia elétrica, isso envolve conectividade, envolve as pessoas quererem aprender as coisas. Então é algo que nós já podemos pensar e começar a fazer, e está dentro também dos nossos objetivos, começarmos a trabalhar nesse sentido. É importante começar a discutir para se encontrarem soluções. Então, este tipo de abordagem sobre o desemprego, lá fora já se começou, e nós aqui dentro também temos que começar. Ou seja, temos que olhar para as nossas projeções económicas, para o nosso desenvolvimento sustentável, e ver o que é que nós já temos que começar a fazer para nós para nós solucionarmos isso, ou termos algumas soluções. Porque, por exemplo, a questão da renda mínima e de taxar robôs é uma solução que eu pessoalmente acho que não é muito eficiente, porque uma boa parte dos governos mundiais já provou não ser muito bom na redistribuição de riqueza nacional. Ou seja, temos que encontrar uma solução que satisfaça, vamos dizer, não digo, que seja de consenso dentro do país. Sim. Mas isso só se começa com a discussão, exato. Só se começa com a tentativa de se formular políticas. Enquanto nós não falarmos sobre esses assuntos, as soluções também não vão aparecer. Basicamente, a linha mestra de desenvolvimento do país é o Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2022, e nós fizemos um pequeno estudo de ações que estão neste plano e quais são as tecnologias que poderiam suportar. Sim. Por exemplo, no âmbito da saúde, dentro das ações prioritárias, nós temos uma ação que o governo visa reforçar a capacidade de produção de próteses nos 11 centros ortopédicos regionais. Como o Antônio já disse, nós temos a impressão 3D, que pode ajudar a fazer isto de forma muito mais barata e de forma muito mais, não sei, mais... Abrangente? Pode abranger vários não, a palavra certa é se calhar mais adaptada, né? Porque... Okay. Sim, porque quando se imprime, por exemplo, uma prótese para uma criança, por exemplo, perdeu uma perna, não é? Obviamente, aquela prótese
digamos assim, personalizada para aquela Sim, necessidade. olha, a palavra certa. E não se tem que gastar tanto em ajustes, Sim, nem sim. em importação de muito material, e portanto é muito mais fácil se chegar. Outro aspecto, ainda ligado à saúde, é a criação, que o governo pretende, criação de um centro de simulação médica. Nós podemos fazer isso utilizando realidade virtual e realidade aumentada. E já é comercial isto. A questão também da agricultura, promover e dinamizar fazendas de larga escala em articulação com parceiros tecnológicos experientes. Isso está no Plano Nacional de Desenvolvimento, não estamos a inventar nada. Então não vamos mesmo chegar ao Parlamento para ter uma Então, nós conversa. estamos a falar de Internet of Things, que já falamos aqui, de nós conseguimos Internet of Things, falamos dos drones, promover investigação agrónoma, falamos de biotecnologia. Então, há uma série de áreas onde nós podemos usar essas tecnologias e estamos disponíveis também em contribuir para este fim. Isto só, em cada um dos programas fizemos um estudo e cada um dos programas nós vamos divulgar algumas delas. Conversas 4.0. Nós podemos ficar aqui o dia inteiro a conversar. Nós ficamos por aqui hoje. Fique ligado todas as terças-feiras. Estarei aqui eu, Edilson Almeida, Kies Canito, Alcino Camota, tivemos o nosso convidado, nosso patrocinador, António Pinto, NCR. Portanto, Conversas 4.0, temos muita coisa para poder abordar. Até mais. Conversas 4.0. Conversas 4.0. Inteligência Artificial, Internet das Coisas, Blockchain. Com Edilson Almeida e convidados. A tecnologia na rádio. Terça-feira, entre as 10 e as 11 horas. Conversas 4.0. 4.0.